Saudações, hoje é 20 de julho de 2023 e neste vídeo aqui, mais uma vez, eu tenho que fazer um acréscimo à live 57, porque naquela questão colocada pelo Marcos Costa a respeito das conspirações sobre a viagem à Lua, teve uma coisa que lamentavelmente eu deixei passar e tinha que ter apontado isso, até porque é um assunto sobre o qual eu já fiz 2 vídeos neste canal. Um é sobre se existe o progresso social, onde eu também comento o progresso tecnológico, e depois o vídeo progresso rumo ao quê? E o ponto é que nessa questão a respeito de por que a humanidade nunca mais voltou à Lua, invariavelmente as pessoas colocam em termos de que por que não fizemos esse retorno à Lua se hoje a tecnologia é muito mais avançada? E é aí que está o problema. A tecnologia não é mais avançada. As missões Apollo, que foram no final da década de 60, contavam com uma tecnologia que hoje não está aperfeiçoada. E isso é um engano comum. A maioria, quase todo mundo pensa isso. Isso é frequentemente colocado. Mas isso não é verdade. A tecnologia atual, aeroespacial, não é mais sofisticada do que a tecnologia da década de 50, 60. Ela estagnou. Se for fazer uma missão hoje, vai ter uma ou outra vantagem, porque houve um avanço significativo na informática. Então, alguns computadores mais sofisticados podem ajudar, assim, em alguns cálculos. Pode ter um ou outro material, mas no desempenho bruto, isso precisa ficar claro. A tecnologia hoje, 60 anos depois, a tecnologia aeroespacial não é mais avançada do que a tecnologia da década de 60. É uma ilusão, é um mito achar que nós temos um progresso tecnológico cada vez mais avançado. E veja só, isso não é apenas na questão relativa à viagem à Lua, nós temos vários outros exemplos. Por exemplo, em 1960, o batiscafo Trieste desceu até a Fossa das Marianas, com 2 tripulantes. Quando que esse feito foi repetido? Em 2012, o cineasta James Cameron, que tem filmes como as franquias do Exterminador do Futuro, Aliens, e é bom citar O Segredo do Abismo, né, que é um filme totalmente ambientado embaixo d'água, além do mais recente Avatar. Ele meio que repetiu este efeito, descendo num submersível chamado Deep Sea Challenger. Só que ele não foi tão fundo, foi uma diferença pequena, uma diferença tipo uns 10 metros a menos, o que é relevante para o efeito de estabelecimento de recorde. Mas ele foi sozinho. E esse submersível dele, ele é menos versátil do que o Trieste, que levou 2 tripulantes, vamos lembrar. A vantagem do Deep Sea Challenger é que ele tirou fotos, fez imagens 3D, fez filmagens, porque isso sim, a nossa tecnologia de meios, de multimeios, de gravações, de imagens, isso evoluiu maravilhosamente. Mas ainda que a gente considere isso uma repetição do feito, lembra, são 52 anos de diferença. James Cameron fez isso por quê? Porque ele quis, foi praticamente um hobby, não havia nenhuma necessidade científica, porque pesquisas mais avançadas são feitas com sondas automáticas, como têm sido feitas regularmente na Lua. Nunca parou de haver envio de sondas espaciais para a Lua. A Índia e a China têm feito isso recorrentemente. Mas a Fossa das Marianas, um desafio que é muito menos exigente que o da Lua, ainda assim, foi primeiramente alcançada no ano de 1960 e esse feito só foi ser repetido mais de 50 anos depois. Para nos mantermos também nessa temática naval, o submarino mais rápido já construído, que foi o K-222 soviético, também foi da década de 60. Nunca foi superado. O veículo aquático mais rápido, o Spirit of Australia, a lancha, foi na década de 70. E voltando à indústria aeroespacial, a máquina aérea mais rápida já construída foi o X-15, na década de 50, 70. O recorde de aviação, que não seja um avião foguete, mas é um avião normal, que é o SR-71, também foi naquela época. Nunca foi superado. Os aviões de hoje, eles não são mais rápidos do que o SR-71, que foi também na década de 70. O caça, avião de combate mais rápido já construído, foi o MiG-25 soviético, também dessa mesma época. É claro que aviões como o F-22 Raptor, ou os novos Sukhoi, ou os novos caças chineses, eles
provavelmente são superiores em manobrabilidade, recursos eletrônicos e alguns recursos de combate, mas eles não são mais rápidos. Não apenas fomos à Lua, mas o veículo tripulado humano mais rápido construído foram as máquinas Apollo, que atingiram uns 40 mil km por hora. Assim como o veículo não tripulado atingiu as maiores velocidades, que foi a sonda Voyager, também foi lançada nessa época. E eu volto ao velho e bom exemplo que eu citei 2 vezes, do Concorde, que é o avião supersônico comercial, também da década de 60, sem contar que também teve a versão russa. E esses aviões foram postos fora de operação e nunca mais voltaram. Em suma, esta época foi a época dos grandes recordes, das grandes conquistas aeroespaciais e navais também, que nunca mais foram superadas, e não só no ar e no mar ou no espaço, mas até mesmo em terra. Também é dessa época o Blue Flame. Logo em seguida ele foi superado por outros 2 que vieram, mas todos eles foram ainda no século passado. Então o que você observa é que não foi apenas com relação à conquista da Lua, mas toda uma produção tecnológica relacionada a essa questão de atingir grandes velocidades, grandes distâncias, grandes realizações. Isso tudo aconteceu mais ou menos numa mesma época, que vai da década de 50 até 70, mais ou menos no máximo, com um outro ornamento, tudo no século passado. Foi a era das grandes conquistas. Todo mundo pensava que a gente já teria chegado em Marte nessa época. E o tempo foi passando, e mesmo quando chegou o século XXI, as perspectivas de colonizar Marte, todas já foram superadas e isso nunca se deu. Alguns chegavam a dar a data de 2020, e o fato é que nunca aconteceu. Há uma superestimação de conquistas, principalmente espaciais, que acabaram se frustrando. A conquista da Lua não é um fato anômalo nesta tendência histórica. Veja a recapitulação que eu fiz no meu vídeo lá sobre as mulheres na Lua, que tem uma pequena timeline. E se você for ver em termos de conquistas, até mesmo espaciais, isso também não mudou muito, né? O que a gente teve foi um incremento de quantidade, um incremento de algumas tecnologias, o surgimento do GPS, mais satélites no espaço, mas a gente já teve muitas coisas que foram abandonadas e que não voltaram a acontecer. Hoje que falamos tanto em inteligência artificiais e conquistas, mas o fato é que na década de 60, 70, quando alguém pensava em ano 2000, e eu vivi isso muito bem, quando as pessoas pensavam em ano 2000, eram carros voadores, cidades flutuantes, robôs andando e falando para tudo quanto é lado. A gente tinha, veja, por exemplo, os Jetsons. A gente tinha uma visão muito mais ousada, muito mais baseada naquela era de grandes conquistas, que foi essa era de ouro, década de 50, a era atômica, a era espacial, 60, 70, onde muitas conquistas foram obtidas muito rapidamente, e isso criou a ilusão de que o processo tecnológico ele é constante, cada vez mais rápido, e de lá para cá as coisas estagnaram. A nossa tecnologia aeroespacial é basicamente a mesma, com ornamento só em termos de segurança, em termos de, às vezes, de praticidade, de economia, de conforto, mas, repito, isso tem que ser frisado. A capacidade das nossas aeronaves, dos nossos motores, não é maior hoje do que era na década de 60. Essa tecnologia está estagnada. E temos que nos lembrar disso quando for levantado este argumento de que por que a humanidade nunca mais voltou à Lua. O primeiro, porque tinha um motivo muito mais emblemático para a época, né? Um motivo de marketing, um desafio. Assim como era um desafio chegar no fundo da Fossa das Marianas, ou era um desafio fazer um carro que quebrasse a barreira do som no chão. Mas a gente não pode perder de vista isso. Nossas concepções tecnológicas eram muito ingênuas e, de uma certa forma, essa ingenuidade ainda não foi superada, com muita gente achando que essa explosão tecnológica recente que nós tivemos em microinformática e telecomunicações, por algum motivo se aplica a todos os setores da seara tecnológica, e isso não é verdade. A nossa explosão tecnológica aeroespacial foi por volta da década de 60. Não há um progresso constante, cada vez mais rápido, em todos os setores. O fato é que nossa tecnologia anda bem mais devagar do que nós gostaríamos, e é preciso ter consciência disso. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 20 de julho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.